Eu vou pegar gancho da criminalidade para fazer adentrar especificamente até no tema. Nessa época, já se tinha linha de pesquisa em inteligência artificial? Sim. A inteligência artificial no mundo, Ciro, ela é uma linha de pesquisa desde a década de 60. Oxe, É antiga, tem mais de 50 anos, né? caraca, não sabia disso não. Sim, sim. Então a inteligência artificial não é, no mundo da computação, ela não é uma coisa nova, mas com essa aplicação para a sociedade, hoje a inteligência artificial virou assunto de mesa de bar, Aham, né? Virou assunto do almoço de família. A gente costuma brincar que quando algum assunto da tecnologia ganha a mesa do bar e ganha a o mesma. almoço da família, é porque aquilo está mudando o jeito das pessoas fazerem as coisas, pensarem, se Uhum. comportarem, por aí vai. Agora, como área de pesquisa é muito mais antiga, desde a década de 60 do século Uhum, passado, com avanços mais significativos na década de 80, década de 90 e início dos anos 2000. Depois a inteligência artificial dá uma arrefecida, o pessoal questionou demais. Tinha um artigo que dizia assim: as máquinas podem pensar? E isso provocava uma série de discussões. uhum. Muita gente não pode, outros acreditamos que Acredito que sim. pode. Pensar em que sentido, raciocinar em que sentido. Então, a inteligência artificial deu uma arrefecida, tanto que alguns pesquisadores mundo afora resolveram mudar o termo. Em vez de chamar de inteligência artificial, por muitos anos foi chamado de inteligência computacional, uma inteligência típica das máquinas, sem Uhum. nada a ver com o ser humano. Só que de uns 15 anos para cá, de novo, 2008, 2009 para cá, o negócio ferveu outra vez. Principalmente, de novo, com essas caixinhas que nós temos nas mãos. Isso mostrou um outro mundo para as big techs, Google, Microsoft, aí surge a Amazon, surge um monte de outras empresas, e que começam a colocar muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Acreditando que a próxima fronteira da internet seria uma comunicação plena entre pessoas e máquinas, o que já está acontecendo. Hoje você tem comunicação pessoa-pessoa, pessoa-máquina e máquina-máquina. Tem certos cenários onde o ser humano não interfere. São Uhum. apenas máquinas conversando, Entre trocando si. dados para tomar decisão, né? Então, nesse cenário, a inteligência artificial ganhou uma força muito grande, e hoje se tornou essa coisa que está aí na boca de todo mundo, com o chat GPT, com uma série Uhum. de outras coisas. Um outro avanço muito importante também foi a parte sensorial. 20 anos atrás, para você comprar um sensor qualquer de presença, era um absurdo. Você tinha que comprar de empresas do exterior. Hoje, determinado sensor você compra na banca de jornal, Além Uhum. de ser né? barato, funciona. E funciona. Então, essa coisa sensorial para eu monitorar ambientes, monitorar determinada situação, essa parte sensorial também colaborou demais para a aquisição de dados. Então, hoje, o Uhum. volume de dados que se tem no mundo, que é um fenômeno que muita gente chama de Big Data, esse volume é muito grande, mas é big mesmo, né? Você Uhum. tem dados Trilhões de e informações. dados praticamente de tudo que se imaginar. E aí você encontrar uma informação preciosa nesse universo de dados é uma tarefa que exige muita gente capacitada e exige ferramentas como é o caso da inteligência Uhum. artificial. Ô, João, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. E isso leva até o chat GTP, onde eu quero chegar. Você comentou que foram, por exemplo, Google, Facebook, Apple, que despejaram dinheiro em inteligência artificial. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, muito dinheiro mesmo. Eu recordo até de ver o lançamento do iPhone com a Siri. Sim. E por que que foi a OpenAI que deu certo? Então, Porque não dá a impressão que essas empresas despejaram dinheiro lá. sim. Então, o Cirés é uma questão que tem muitas explicações possíveis, sabe? Mas o que acontece é assim. é, Empresas, se você pegar a Google, a própria Microsoft, elas sempre apostaram numa diversidade muito grande de ferramentas, de serviços e por aí vai. Uhum. A Google começa em 98 como um motor de busca. Então você tinha, até 97 você tinha o Alta Vista, que era um motor de busca muito O rudimentar. Altavista eu não conhecia, O não. Alta Eu Vista conheci era o KD, KD e por aí Uhum. vai, né? Eram motores de busca muito rudimentares que encontravam informações, Acho que até o traziam. Yahoo, né? O Yahoo começa também muito rudimentar, depois ele ganha, ele muda de nível, né? Uhum. E a Google chega, de uma hora para outra, assim, 97, 98, o pessoal gosta daquela ideia lá né, do Google, né? Poucos meses depois já se usava a expressão fazer uma gugada,
vamos googar, né? É onde você percebe também, opa, esse negócio que tem uma coisa diferente. E aí, quando você comparava as respostas do Alta Vista, do KD com o da Google, a diferença era gigantesca. Aí, dali a pouco, a Google coloca ali no meio do motor de busca o tradutor de idiomas. Que também falou, peraí, esse negócio aqui... As primeiras vezes que você dizia para o tradutor da Google traduzir mesa, ele se confundia entre table e desk. Para ele era uma coisa só. Um ano depois ele não estava se confundindo mais. E aí milhões de pessoas traduzindo coisas o tempo todo, e a Google percebeu que, opa, Tá eu dando vou, certo. eu vou aprendendo com esses caras aqui, eu vou aprender. Cada consulta que a pessoa faz e que eu devolvo para ela uma resposta, tudo bem. Para ela a resposta é importante, para mim é a pergunta. Né? Então a Google começa a aprender e aprender e aprender e aprender. No início dos anos 2000, ela resolve apoiar fortemente a inteligência artificial ali nas suas coisas. Né? Só que a Microsoft também fez a mesma coisa lá no mundo do Windows e por aí vai. A IBM também fez a mesma coisa. A IBM, que foi uma grande fornecedora de máquinas para a humanidade, em determinado momento a IBM fala, não, fornecendo máquinas nós não vamos a lugar algum, porque não dá para competir com os asiáticos. Então o que nós temos que fazer? Fornecer serviços. Hoje na área da saúde, a IBM tem o IBM Watson, que é uma máquina, é um sistema muito sofisticado de inteligência artificial que acerta 98% de diagnóstico de câncer baseado em imagem. O oncologista mais famoso do mundo acerta 70%. Vixe, uma diferença gritante. Enorme. Né? Então a IBM foi para um outro caminho. Então cada corporação... E hoje ela domina esse caminho? Domina. O IBM Watson hoje A maior porcentagem do mercado é a ela. grande maravilha do mundo tecnológico para a medicina, na área de inteligência artificial, é o IBM Watson. É caro, a licença de uso é cara, mas para você ter uma ideia, Ciro, o IBM Watson é alimentado com cerca de 1 milhão de imagens de exames por dia. Ele vai aperfeiçoando cada dia mais. Hoje ele consegue detectar câncer de colo de útero e câncer de mama, quando muitas vezes o câncer é um pixel. Um mero pixel? Um pixel. Então, nenhum olho humano de nenhum médico ou médica vai conseguir... O médico cansado, depois de 12 horas de um plantão, uma cirurgia de 10 horas... Tem que ter um olho muito aguçado. Ele vai olhar para uma tela, achar um pixel aqui e dizer isso aqui é câncer de mama. Então, em tese, o IBM Watson descobre o câncer de mama quando ele ainda não existe. Né? Então é um negócio assim assustador, fruto de muito investimento da IBM. Aqui na nossa região, em volta, você sabe onde tem que é usado ele? Assim, as universidades se aproximaram bastante da IBM, por exemplo, a nossa PUC-Minas tem um convênio com a IBM, em que a gente tem acesso ao IBM Watson para fazer experimentos, para testar algumas ferramentas, né? E é aplicado no curso de medicina aqui? Sim. Sim, eu tenho a disciplina no primeiro período da medicina, né, de que a gente descreve todo o universo de tecnologia para os alunos que estão chegando na medicina, e lá nós trabalhamos com inúmeras tecnologias. Então, o aluno de medicina hoje formado pela PUC-Minas aqui em Poços, ele já é formado, Ciro, numa outra lógica. Mas não tem o acesso em hospitais. Alguns hospitais têm, os maiores. Talvez São Paulo, Albert Campinas, tem Sírio-Libanês, né? Rio, São Paulo. Isso, nas capitais. Agora, é uma questão muito, Marcelo, de cultura. Porque, em tese, como o IBM Watson é uma máquina que roda lá na IBM, então o acesso é remoto, né? Então, em tese, eu posso colocar o IBM Watson em qualquer canto do país. É muito mais uma questão de vontade de fazer. Não é esse aparelho que a gente imagina, é um aparelho, não. É um computador, basicamente. É um software. Que foi o processo que a computação passou de virtualização, que a pandemia acelerou também. Né? Há pouco tempo você precisava ter as máquinas num certo ambiente, gente para controlar aquelas máquinas. Hoje você paga no cartão de crédito um servidor lá na Amazon, na IBM ou na Microsoft, onde toda a tua infraestrutura vai ficar lá. E você tem um custo gigante. É um corte de custo enorme e que te permite, Ciro, investir no teu pessoal aqui. Então a infraestrutura está garantida lá, então agora eu vou investir no meu pessoal aqui para desenvolver serviços. Mas ao mesmo tempo, João, você meio que virou refém dessa empresa, concorda? Sim. Porque ela vai armazenar todos os seus dados. Não há dúvida. Se um dia você quiser migrar, talvez ela te trave e fala, você não vai mudar daqui não. Isso é fato. Então é preciso... Que é um senão que tem nessa história. Qualquer contrato nesse sentido, ele tem que ser muito bem feito, muito bem pensado,
até porque na área da saúde você lida com dados sensíveis, Uhum. que aí nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que agora veio para tentar colocar um pouco de ordem na casa, né? E aí você não pode ultrapassar certos limites, certas barreiras que a própria lei nos impõe. Então é todo um conjunto de artefatos, de contextos que esse conjunto precisa ser muito bem analisado para se tomar uma decisão. Mas é fato que você ter empresas tão grandes cuidando da tua infraestrutura tem inúmeros benefícios, né? Então, por exemplo, eu tenho uma infraestrutura aqui dentro dessa sala com um profissional para cuidar dessa estrutura. Se esse profissional não aparece para trabalhar, eu tenho um problema. Acabou o Além dia, né? disso, se uma máquina dessa para, como é que eu reponho essa máquina? Hoje, por exemplo, na Amazon, se uma máquina parar, né, você não precisa nem falar nada. A própria Amazon troca a máquina para o teu serviço não parar. Pode É o continuar. chamado serviço de alta disponibilidade, que é a realidade da computação hoje. Então, tecnologia tem um pouco disso, né, Marcelo? Tudo prós e contras, né? Então, Sim. você coloca aqui algumas vantagens, algumas desvantagens, mede isso numa Tenta mitigar balança, uma coisa ou outra. mitigar um risco, mitigar, né, algum tipo de intolerância, né, o que eu não posso tolerar, o que não pode falhar, né? E depois analisar o benefício que isso vai ter para você, para a sua organização, para os seus colaboradores, para os seus clientes, no caso de empresas, do próprio governo. O governo hoje tem um problema muito grande, né? O governo investiu nesse movimento contrário, de ter a própria infraestrutura, e ele não dá conta de gerenciar. Isso eu falo de governos municipais, estaduais e federais. Assim, as vulnerabilidades que a gente encontra hoje, por exemplo, quando sou designado para alguma perícia que envolve entes federativos, fraude financeira, uma série de outras questões, ataques. Então, um servidor qualquer de qualquer nível de governo sofreu um ataque, é preciso investigar o que aconteceu. Nossa, você fica decepcionado. Porque assim, a vulnerabilidade é enorme. explícita, né? Assim, tem coisas, Ciro, que são assim, um estudante do primeiro semestre de computação não vai cometer aquele erro. Sabe, na hora de configurar ali um determinado bloqueio para que certa coisa não aconteça. E acontece em servidores importantes do. Ou seja, os hackers estão cada vez mais treinados. Eles sabem disso. Aí chega nesse negócio e fala, nossa, que brincadeira de criança aqui. É muito isso daí. Muito isso daí. Né? Porque o governo resolveu trazer para si a infraestrutura, agora a coisa cresceu demais, o Brasil está se digitalizando, isso é um ponto muito positivo. Há até algumas metas que, a primeira dessa seria até 2030, acho que não vamos chegar, de se eliminar todo o papel no fluxo de documentos do governo federal. Então, todos os serviços federais seriam prestados exclusivamente em meio digital, sem papel mais. Eu acho que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas eu vislumbro lá para 2040, talvez uns 15 anos, tanto no nível federal, estadual e as prefeituras que assim desejarem, a figura do papel para protocolar isso, para emitir uma guia XYZ, isso vai desaparecer. Não vai ter o menor sentido mais. Mas para isso, né, os níveis de governo vão precisar garantir infraestrutura. E essas empresas gigantescas chegam e dizem assim, não, deixa que a gente garante. Então é uma questão realmente de analisar os prós e contras. Ô, João, só para entrar propriamente dito no tema, depois a gente aborda esses outros lados de novo.